Bom dia, meninas. Que alegria a gente estar aqui, não é, para compartilhar da palavra de Deus. E esse tema, guardiã, será o tema das nossas próximas meditações, não é? O nome da nossa série, Guardiãs. E o nosso texto base para hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. A gente vai precisar compreender o que é esse guardiãs, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: venho em breve, venho em breve. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que você tem. A palavra de Deus está nos chamando a sermos guardiãs daquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Você se lembra que na igreja, quando as pessoas se batizavam, havia o guardião da fé? Quem lembra disso, não é legal? Exato. Nós tínhamos ali o guardião da fé. Esse guardião, não é que ele ia tomar conta daquela pessoa, o seu vigia, né, espiritual. Vou ver aqui, vou ficar guardando, vigiando essa pessoa para ver se ela vai errar, se ela vai acertar. Não, não era isso. Guardião era no sentido de cuidador, não é isso? Era um cuidador da fé, era alguém que ia ajudar aquela pessoa nos primeiros passos ali da caminhada espiritual, não é? Alguém que ia acompanhar. E, de fato, quando a gente aqui está falando de guardiãs, nós não estamos falando de guardiãs dessa pessoa que vai vigiar, que vai controlar. Nós estamos falando de uma guardiã, de uma mulher que é uma cuidadora, que é uma administradora, uma boa administradora, uma sábia administradora de tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos, certo? Então, quando a gente for falar sempre de guardiã, nós vamos estar falando nesse sentido, de mulheres que administram bem aquilo que o Senhor coloca em suas mãos. E a palavra de Deus nos chamou a cuidar bem do que nós temos. Guarde a sua coroa para que ninguém tome ela. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes Deus nos entrega muitas coisas nas nossas mãos e pela má administração a gente acaba perdendo aquilo que de tão valioso Ele nos entregou, tá? E aí o texto diz assim: venha em breve, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que você tem. Eu tenho uma pergunta agora para a gente. O que é que você tem? O que é que você tem? Se a Bíblia está dizendo assim, guarde o que você tem. O que é que você tem em suas mãos hoje, mulher? O que é que você tem que precisa ser guardado, cuidado, administrado com mais sabedoria? Deus, vou repetir, ele está nos chamando a guardar com sabedoria tudo o que ele coloca nas nossas mãos. E para guardar o que nós temos com essa sabedoria, nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Primeiro ponto, para ser uma boa guardiã, nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Portanto, primeiro ponto, se nós queremos ser boas guardiãs de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, boas cuidadoras, boas administradoras, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos priorizar o nosso tempo de comunhão com Deus. Deve ser um tempo inegociável. Não dá para negociar. Não dá para ser, eita, hoje eu acordei atrasada e não dá para negociar o nosso tempo de comunhão com Deus. E se acontecer algum imprevisto, porque imprevistos eles acontecem, na primeira oportunidade que a gente tem, correr para os pés de Cristo, correr para a comunhão. Entende? Isso é um tempo de comunhão que a gente não pode negociar. É o nosso momento com Deus. Porque para sermos boas guardiãs, o tempo de comunhão é inegociável. O segundo ponto eu já falei para vocês, né? Com muita misericórdia do Senhor, através da comunhão e também com o nosso esforço. Tem o nosso esforço, a gente precisa se esforçar para ser uma boa comunhão. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade daquilo que é nosso nas mãos do outro. Como assim, Flávia? Olha só, Deus ele nos dotou de capacidade intelectual, né? De
a capacidade de aprender, a capacidade de amar, a capacidade de cuidar. Deus nos deu muitas capacidades, mas muitas vezes a gente coloca essas responsabilidades nas mãos das outras pessoas. Ah, mas também para que eu vou me cuidar? O meu marido também não me ajuda, ele também não quer fazer uma atividade física, e também aqui é muita gente. Eu vou colocando a responsabilidade daquilo que Deus me deu nas mãos do outro. Na igreja, como é que isso pode acontecer? Não, mas eu não vou trabalhar porque também o povo aqui não colabora na igreja. Se todo mundo também desse as mãos, aí eu também daria as mãos e também trabalharia. Mais ou menos, vai funcionando mais ou menos assim. Eu vou, muitas vezes, aquilo que é minha responsabilidade de guardar, eu coloco nas mãos do outro. Então, se o outro faz, se o outro reage, se o outro. Aí eu faço, aí eu reajo. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em relação aos nossos filhos. Tem um dia que a gente não acorda bem, tem um dia que os nossos filhos não acordam bem. E misericórdia quando eles não acordam bem, não é verdade, meninas? Meu Deus do céu. A mãe é chata, a casa é chata, tudo é ruim, a tarefa de casa não presta, o professor é chato. Eu tô vivendo essa fase, sabe? Com a minha filha para completar 8 anos, mas parece que tem 12. Só Jesus na causa. Hoje eu já estava ali em oração, pedindo a Deus sabedoria para ter uma conversa com ela, porque não está de brincadeira aqui. Então, ontem, vou dar um exemplo, coisa que aconteceu ontem por aqui, não é? Tudo era muito chato, tudo era muito ruim, e nós temos uma rotina. E aí, depois teve um momento de brincar, depois de brincar, falei: agora, meu amor, na sua rotina, vamos tomar um banho para se organizar para ir para a escola. Ela disse: não, não vou, não quero. Aí vai lá, toda uma conversa desse não, não quero, não vou. Aí foi tomar banho, né? Então, para fazer a tarefa, não, não vou. Tudo que era da rotina, e claro, a gente sabe, né? A parte chata, vamos dizer assim, principalmente para uma criança, era não, eu não vou. E tinha aquele poder de convencimento, né? De conversar, de ajeitar, de organizar. Gente, isso me cansou tanto que quando eles foi para a escola, me deu um baixo astral de escutar tanto não, 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 e a gente ficar ali consertando. Isso é o que eu faço? Eu fiquei tão mal com esse não, vários nãos, que isso quis moldar assim, as minhas emoções, né? Eu absorvi as emoções dela para mim e eu comecei a me sentir muito mal com isso. E eu sou responsável pelas minhas próprias emoções. Se o meu filho acordou mal, ele acordou mal. É claro que o que o outro diz, o que o outro sente, como o outro está, vai ter um impacto sobre mim. Mas chega uma hora que a gente precisa parar e dizer assim: peraí, essas são as emoções dessa pessoa, essas são as atitudes do outro. Ele hoje não está bem, eu posso ficar bem. Eu posso, apesar das emoções dessa pessoa, me manter bem. Isso é uma responsabilidade, é ser guardiã de quem eu sou, é ser guardiã das minhas emoções, é conseguir fazer essa separação. Porque, é claro, como mãe, como mulher, como esposa, as emoções do outro vão ter um impacto sobre mim, as escolhas do outro vão ter um impacto sobre mim, vamos. Mas chega uma hora que a gente precisa parar, respirar, orar, conversar com Deus e dizer assim: essa é a natureza do outro. É, eu preciso agir em conformidade com quem eu sou, com as minhas, sabe, com as minhas emoções e não com as emoções do outro. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está mergulhado no universo dos outros, como mãe, como mulher, a gente mergulha no universo dos nossos filhos, do nosso marido, do funcionamento da casa, e Deus está dizendo assim: mulher, guarde a você mesma. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, o seu coração, quando a palavra de Deus diz, esse coração é a sua mente. Guarde, tenha cuidado, porque muitas vezes a gente adoece muito mais pelas escolhas dos outros do que pelas nossas próprias escolhas. A gente está adoecendo porque o outro nos tratou mal, porque o outro, claro, isso vai nos afetar? Vai nos afetar. Mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente está guardando, com aquilo que a gente está nutrindo. Entende? Então, precisamos, para ser boas administradoras, guardar
o nosso tempo de comunhão com Deus, é a primeira coisa, certo? Contar com a misericórdia de Deus, e o tempo de comunhão é inegociável. E segundo, com o nosso próprio esforço, separando aquilo que é meu do que é do outro, tá? Para poder ficar bem. Para que a gente consiga, né, essa questão desse esforço, um primeiro ponto é a prioridade. A gente precisa eleger as nossas prioridades hoje para sermos boas guardiãs. Porque, meninas, é tanta coisa, não é verdade? Nós temos tantas responsabilidades, tantas funções, projetos, colaboramos na igreja, na família, na sociedade, a gente trabalha. A nossa correria ela é imensa. Muitas de nós são estudantes, a gente estuda, trabalha, é mãe de família, é muita coisa. Então, a gente precisa eleger as nossas prioridades. Não dá para ser uma guardiã de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as funções, de todas as responsabilidades. Não dá. Então, isso precisa ser uma decisão e uma conversa que a gente precisa ter muito íntima com Deus. De dizer assim, Senhor, o Senhor me dotou de muitas capacidades, de muitas funções, de muitas responsabilidades. Eu não consigo dar conta de todas as coisas, e o Senhor sabe disso. Eu preciso do Senhor para dar conta de todas as coisas. Mas eu preciso eleger prioridades. Me dê sabedoria para eleger essas prioridades, para ser uma boa guardiã. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já teve algum tempo na minha vida que era tanta coisa para fazer que eu não conseguia fazer nada bem aquilo que eu tinha para fazer. E isso dava uma sensação de frustração tão grande, sabe? Porque nada ficava completo, nada ficava bem feito. Tudo era feito pela metade, tudo era feito, sabe, meia boca, como a gente fala. E é tão ruim essa sensação de você não ter aquele prazer de dizer assim, isso aqui eu planejei, eu executei, eu finalizei e foi bem feito, para a honra e glória do Senhor. Então, nós precisamos eleger as nossas prioridades para sermos boas guardiãs. Dois, nós precisamos planejar. Eu confesso a vocês que eu tenho uma enorme dificuldade em relação a planejamento, sabe? E é necessário a gente parar, ou um dia por semana, ou um dia por mês, colocar ali o calendário, planejar a nossa agenda, sabe? Eu estou dando estudo bíblico à minha tia, e a minha tia é uma pessoa, assim, incrível. Em nome de Jesus, eu creio que um dia ela virá aqui, dar o testemunho dela. Ela tem conhecido a palavra de Deus, sabe? E ela é uma pessoa extremamente guardiã da vida dela, sabe? Muito guardiã. Mas uma guardiã, assim, em que sentido? Não é nesse sentido de, é a minha vida, como o mundo às vezes diz assim, né? Meu corpo, minhas regras, eu quem sei, eu quem falo. Não é esse tipo de guardiã também, não, tá certo? É a guardiã, é uma cuidadora de si, que conta com a misericórdia do Senhor, que através da comunhão com Deus vai se responsabilizar por cuidar da sua própria vida, por cuidar daquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. Guardar o que você tem, contando com a misericórdia do Senhor. Ele está acima, ele está à frente, ele é o nosso dono. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, é uma guardiã nesse sentido. E quando eu converso com a minha tia, ela tem uma agenda, assim, que tudo ela sabe que ela vai fazer. É um planejamento, é uma coisa assim, que eu digo, meu Deus, me ajude a ficar parecida, assim, um pouquinho com a organização que ela tem. Quando a gente vai fazer o estudo bíblico, eu falo, tia, essa semana, eu não, geralmente a gente faz na quinta-feira à noite. Mas às vezes eu tenho algum compromisso, e aí eu digo, tia, quinta-feira eu tenho um compromisso. Daria para a senhora na sexta à noite ou no domingo? Quando eu vou dizendo para ela os horários, ela manda para a minha agenda dela. Olha, Flávia, domingo eu tenho isso de 3 horas, isso de 4 horas. Ela manda para mim a agendinha dela, assim, ela coloca uns desenhozinhos, umas coisas que eu digo, meu Deus do céu. É tudo muito cronometrado. Aí ela acorda, essa hora ela já está correndo, certo? Ela tem quase 50 anos, minha tia, mas essa hora ela já está correndo, né? Esse horário. Aí ela tem uma luta, ela tem uma luta que ela faz, que é o Krav Maga, e tem a natação. Aí ela trabalha, ela estuda, é dona de casa, sabe? Estuda, ela estuda assim, que é uma loucura, assim, estuda muito, muito.
E agora ela tem estudado muito a Bíblia. Quando a gente estuda um tema da Bíblia, e hoje o nosso tema é sobre mordomia. Aí ela estuda, ela faz o estudo e ela se aprofunda para fazer curso, não sei de quê, sabe? Super estudiosa, fazendo a terceira faculdade dela. Então, assim, é uma coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, uma pessoa super generosa. A casa vive cheia dos sobrinhos dela lá, né? Os meus primos vão para lá e ela tem um tempo também, tem um tempo de ficar, tem um tempo de levar as crianças. É uma organização e é uma generosidade, um coração tão grande para abrigar assim as pessoas, sabe, para acolher as pessoas. E muito contente, sempre muito contente. E às vezes, quando tem algum problema na família, ela diz assim: eu vou só orar, eu vou orar, eu vou orar. Ela aprendeu essa questão da oração. Eu entendo que é alguém que aprendeu a ser guardiã da vida dela. Só que antes, essa misericórdia, essa comunhão com Deus, ela não tinha tanta, porque ela não tinha esse ensino que a gente tem. E agora ela tem esse ensino e ela tem praticado isso. É lindo a forma como ela vai gerenciando. Olha só, a guardiã, ela vai gerenciando a sua vida com base na prioridade, em planejamento e entendendo. Terceiro ponto, entenda qual é a sua estação. Isso que eu vou dizer para vocês, entenda qual é a sua estação. Eu estou falando, dando um exemplo da minha tia, já contei algumas coisas como exemplo da minha própria vida, mas eu digo para você, entenda a sua estação. Muitas vezes eu estou falando da minha tia como exemplo, e talvez eu olhe para a vida dela e queira me comparar. A estação dela é uma, né? Estação, eu digo, sabe quando a gente olha para as estações? Inverno, outono, verão, primavera. Às vezes a gente está vivendo na primavera da vida, numa estação muito boa da nossa vida. Às vezes a gente está vivendo no inverno da vida. Está cinzento, está difícil, está escuro, sabe? As estações, e mais ainda a gente como mulher, tem a fase que a gente tem os filhos muito pequenos. Então, algumas coisas em relação à minha vida, a gente às vezes até paralisa algumas coisas da nossa vida, porque a gente tem um bebezinho agora que precisa completamente de nós. É uma estação, entende? Às vezes os nossos filhos eles já são maiores. Às vezes há um tempo em que eu vou precisar me dedicar um pouco mais ao trabalho. Às vezes a estação da vida, eu estou enfrentando um luto, ou tem alguém doente na minha família, é uma estação. Então, muitas vezes também a gente se compara, né? Compara a nossa vida com o outro, mas para sermos boas guardiãs de nós mesmos e da nossa vida, precisamos entender qual é a nossa estação. E acolher muito esse tempo, de entender assim, olha, nesse momento eu queria muito ser guardiã de um projeto específico, só que eu não estou na estação. Não é a hora, não é o momento. Aí veja bem, prioridade, planejamento e entender qual é a sua estação, isso vem desse momento de comunhão inegociável. Porque às vezes a gente acha também que não é a nossa estação. Ah, não, Senhor, eu não posso agora. É porque eu recebi esse chamado de Deus, mas eu não posso agora, porque é a minha estação, eu estou passando por um momento assim, assim, assim. Mas muitas vezes Deus quer usar aquilo que Ele nos deu naquele momento para a gente poder passar por aquela estação, sabe? Eu não sei se eu estou sendo claro com o que eu estou dizendo, se vocês estão compreendendo. Mas a gente precisa, essa prioridade, esse planejamento, entender a nossa estação, a gente precisa depender do Senhor. Não é com base no achismo. Ah, Senhor, porque eu acho que agora não é a hora. Ah, eu sinto no meu coração. A gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos também. Tenha a plena certeza de que quem está dirigindo a sua vida é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Tenha plena certeza disso. Para ser uma boa guardiã, nós precisamos inteiramente, nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus, porque senão a gente não vai saber eleger as nossas prioridades, a gente vai colocar coisa na lista até fantasiosa, sabe? A gente não vai conseguir planejar sem a ajuda do Espírito Santo e nem entender qual é a nossa estação sem a ajuda do Espírito Santo. Então, nós precisamos, a primeira coisa é a fonte, é o Santo Espírito, para a gente poder guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. A palavra de Deus diz assim: ei, mulher, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, a sua mente. Daqui procede as fontes da vida. Em outro texto da minha Bíblia diz assim, ó, guarde a tua língua. Cuidado com o que você fala. Guarde a sua língua.
Guarde o teu pé de profanar o sábado. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa palavra guardar, ela é recorrente na palavra de Deus. E aqui nessa série, nós vamos poder aprender sobre guardar a nossa família, guardar a nossa fé, guardar a nós mesmas. Nós vamos entender melhor, nós vamos nos aprofundar nesse ser guardião. Mas eu gostaria muito que você entendesse que esse ser guardião é uma responsabilidade, sabe? Essa é a palavra. Você é responsável, nós somos responsáveis por administrar tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Somos responsáveis. Ele nos deu uma família, ele nos deu um sorriso, sabia? Ele nos deu um sorriso. Ele nos deu palavras agradáveis. Jesus Cristo nos deu graça, salvação, esperança, paz. Tudo isso nós temos. O que é que a gente está fazendo com o que a gente tem? Ele nos deu habilidade para falar, ele nos deu habilidade para convencer, ele nos deu habilidade para ensinar. Deus nos dotou de muitas coisas, ele tem nos entregado muito. E o que é que a gente tem feito com aquilo que ele tem nos entregado? Essa é a grande pergunta aqui. Meninas, esse tema, né, dessa série Guardiãs é um chamado. É um chamado de Deus para nós nos responsabilizarmos por quem somos, por quem Deus diz que nós somos, por tudo aquilo que Ele tem nos entregado. É um chamado à responsabilidade, entendendo, claro, a nossa estação. Entendendo que, claro, sim, as escolhas dos outros ao nosso redor, as emoções do outro vão ter um impacto sobre quem a gente é, mas a gente precisa se responsabilizar mais, porque muitas vezes as nossas decisões, as nossas emoções, tudo é se o outro agir, eu ajo. Se o outro fizer, se as pessoas me tratarem bem, aí eu vou tratar bem. Se o outro fizer isso, é que eu, sabe? Então a gente precisa parar e pensar e dizer assim, eu preciso guardar o que eu tenho, o que Deus me entregou. Sabe? Eu preciso administrar bem, me responsabilizar por aquilo que o Senhor me entregou. A palavra de Deus diz que cada uma de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha só que palavra tão forte. Cada um prestará contas de si mesmo. Nós não vamos estar prestando contas dos nossos irmãos da igreja diante de Deus. Ou citando cada familiar nosso e prestando conta das escolhas de cada um. Cada pessoa dará conta de si mesmo diante do Senhor Deus. Um dia estaremos perante o tribunal de Deus e cada uma dará conta de si mesma a Deus, das suas palavras, das nossas ações, daquilo que a gente fez com que o Senhor nos deu, de como administramos aquilo que o Senhor nos deu, de como cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. Então, é necessário, essa série é chamada responsabilidade. É necessário entendermos nesse processo de guardiãs, que a gente, apesar de nós termos filhos, marido, trabalho, nós não somos chamadas a controlar ou a guardar, né? Guardar no sentido de controle, a vida de ninguém, sabe? Não somos. Até os nossos filhos, como é difícil muitas vezes, eu sei que aqui tem mães que já são filhos de adultos, adolescentes adultos, principalmente adultos já. E muitas vezes as escolhas dos filhos têm um impacto muito grande sobre nós, sabe? Tem coisa que dói, tem caminho que você vê o filho seguir, que aquilo machuca muito. Machuca tanto que você paralisa a sua vida por causa das escolhas dos seus filhos. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, não permita que a sua vida paralise por causa das escolhas dos outros. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E em relação aos filhos ou ao marido que estão fazendo escolhas, que ali você percebe que não são boas escolhas, ore e entregue ao Espírito Santo. Se eles ouvirem a voz do Espírito Santo, vão ouvir a sua. Mas se eles não ouvirem a voz do Espírito Santo, também não vão, pouco menos vão ouvir a sua voz. Então, é necessário entender que a gente não precisa mudar ninguém nesse processo de ser guardiã.
A gente não precisa mudar ninguém. A gente não precisa mudar o nosso marido. A gente não está aqui para ser guardiã e mudar os nossos filhos. O que nós precisamos como guardiãs é da ajuda do Espírito Santo para mudar a nós mesmas. Certo? Como guardiãs, a gente não está aqui para mudar ninguém, escolha de ninguém, dizer eu vou dar um jeito em tudo. Não. O chamado do Espírito Santo é, como boas guardiãs, nós somos chamadas a depender do Espírito Santo para mudar a nós mesmas. E que tarefa grandiosa, né, meninas? Que tarefa grandiosa. É fácil? Não é, não. Então, se mudar a mim mesma é difícil, por que eu estou tentando mudar tudo e todos ao meu redor? Se só esse processo de mudança de mim mesma já é complicado, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Nós não somos chamadas a estar vigiando e querendo controlar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que nós precisamos é do Espírito Santo para mudar a nós mesmos, sabe? Para finalizar, na psicologia diz assim: o que você vai fazer com o que fizeram de você? A gente chega para o paciente, né? Essa é uma frase que a gente utiliza muito, porque muitas vezes a gente não está se responsabilizando por quem a gente é. Até o mal que o outro faz para mim, sabe? Eu preciso me responsabilizar por isso. Eu preciso decidir na minha caminhada o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Porque muitas vezes o outro faz algo comigo e eu fico encurvada e triste. Não, peraí. Deus está dizendo que há algo que você pode fazer. A gente não teve como controlar o que o outro disse, o que o outro fez, e aquilo me afetou. Eu não tenho, a gente não tem controle sobre o que vem do outro. Mas a responsabilidade do que eu vou fazer a partir daí, o que eu vou fazer a partir disso, é minha responsabilidade. E o Senhor quer me dar força e sabedoria, e quer dar força e sabedoria a você, para que você haja em conformidade com a palavra e com a vontade dele. E gerencie a sua vida com sabedoria. E seja uma guardiã com sabedoria. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Só relembrando, para ser uma boa guardiã, carecemos da misericórdia de Deus e de um tempo inegociável na presença dele. E nesse tempo na presença de Deus, precisamos eleger as nossas prioridades, planejar com sabedoria e entender qual é a nossa estação. É uma escolha de fazer não a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que te criou e te ama. É ser guiada pelo Espírito Santo de Deus para guardar aquilo que você tem com sabedoria, cuidar e administrar do que você tem. Aqui nessa série, nós vamos estudar sobre ser guardiãs da nossa fé, como ser uma boa administradora da fé que Deus tem nos concedido a cada dia, dessa esperança, guardiãs de nós mesmos, mesmas, do nosso lar. Então, a gente vai poder agora, a gente estudou assim de forma mais abrangente, mas aqui na série nós vamos esmiuçar, né? A gente vai estudar com cada detalhe dessas áreas todas da nossa vida. E eu oro para que nós sejamos boas guardiãs, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que ele nos dê muita sabedoria, para que a gente não perca quem somos, quem a gente é, sabe? A nossa essência de filhas de Deus. Ele nos dotou de muitas coisas, ele deu muitas coisas nas nossas mãos, e que a gente possa, com responsabilidade, com espiritualidade, com maturidade, administrar bem aquilo que o Senhor nos confiou. Amém, meninas? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é bom. E que a gente possa aprender todos os dias a confiar em suas misericórdias, a confiar na orientação do Espírito Santo. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, feche os olhos comigo, vamos conversar com Deus. Pai maravilhoso, muito obrigada, porque o Senhor colocou muitas coisas nas nossas mãos. O Senhor nos deu capacidade de inteligência, de aprendizado. O Senhor nos deu emoções. O Senhor nos deu pessoas para nos amarem. O Senhor tem nos dado muitas coisas. As bênçãos espirituais da sua graça, salvação, misericórdia. O Senhor tem nos concedido o Espírito Santo para habitar em nós. Pai,
Hoje o Senhor está nos perguntando o que é que nós estamos fazendo com tudo isso. Guarda o que tens. E nós precisamos guardar tudo isso, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Precisamos administrar com sabedoria. Às vezes, Senhor, nós não queremos nos responsabilizar. A gente se concentra mais nos outros, nas emoções dos outros, naquilo que eles fazem ou deixam de fazer conosco, no que disseram ou deixaram de dizer para nós. Por favor, Espírito Santo, ajude-nos a, com sabedoria, administrar a nós mesmas, administrar aquilo que o Senhor nos deu, a sermos boas guardiãs. Nos dê sabedoria nesse dia, sabedoria do alto, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal nesse dia, nós rogamos ao Senhor. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Batiza-nos nessa manhã com teu Santo Espírito. Nos ajude a olhar sempre para o alto. Que o tempo de comunhão contigo seja inegociável. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Nos ampare e nos fortaleça para as atividades desse dia. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.